Do mundo e pregai o evangelho a toda criatura da face da terra. Olá, aqui é a irmã Del Matos, estamos aqui todos os dias orando e hoje eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha de oração. Se você ainda não é inscrito, veja aí do lado direito do seu aparelho que você vai ver a palavra inscrever-se. Aí você ativa e vai aparecer também um sininho, você também toca no sininho, aparece a palavra todas. Também ative o sininho de gostei, aquele dedinho que é o polegar para cima. Ative, porque assim o YouTube irá repassar, indicar para outras pessoas ouvir a palavra do Senhor. Porque as coisas boas nós temos que divulgar. Porque quando nós divulgamos a palavra do Senhor, nós estamos fazendo o id do Senhor. Fazer o id do Senhor, que é pregar a palavra. Quando ele mandou aqueles discípulos ir, e ele deu uma ordem. Disse, no lugar que vocês chegarem, que receber, vocês preguem, né? Leve a minha palavra. E no lugar que vocês não forem recebidos, vocês saiam e ainda bata as sandálias para sair o pó daquela cidade. Que vocês não podem levar nada daquela cidade. Porque assim, se essa pessoa não aceitou a palavra de Deus, nós não devemos levar nada daquela cidade. Porque é uma cidade praticamente amaldiçoada porque não aceitou a palavra do Senhor. E aqueles discípulos foram. E após aqueles discípulos voltarem, aqueles discípulos voltaram felizes e falaram, até os demônios nos obedecia. E Deus disse, se vocês estão alegres porque os demônios obedecem, se alegrai com a salvação. Se alegrai porque vocês vão ter um galardão no céu. Muito melhor, porque eu vi ele cair como um raio do céu. Como que ele falasse, ele não é nada. Nós já derrubamos ele de lá para cá. O Senhor Jesus, né, isso falando para o discípulo, eu vi ele cair de lá como um raio. Então ele é um caído, ele não é nada. Então se nós resistir, ele vai fugir, como a palavra de Deus diz. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então aqueles discípulos, após eles voltarem, eles fizeram mais discípulos. E a palavra do Senhor, existe muitas pessoas pregando a palavra do Senhor. Uns aceitam, uns creem, outros não. Então é assim, nós temos livre-arbítrio para aceitar ou não. Jesus nos fez já com o defeito ou o privilégio, assim falando, né? Porque se nós fôssemos como um robô com uma marionete, eu creio que seria obediência para sempre. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele nos deixou com essa falha, praticamente assim falando, né? Porque se o homem, ele quiser, ele não aceita Jesus. Se o homem quiser, ele vai fazer o que ele entender da mente dele. Ele faz o que quer, ele destrói, como muitos estão aí destruindo a natureza, destruindo o seu semelhante, com aquela sabedoria que Deus deu para criar, né, robôs, para criar armas, para criar as armas nucleares, para criar aviões, mas essa sabedoria que Deus deu foi para o bem. Já pensou quando nós viajamos de avião, uma viagem que nós poderia levar um dia inteiro, em 3 horas, 4 horas, nós estamos chegando em determinado local. Para ser mais rápido, mas a maioria dos aviões estão sendo usados para matar, para destruir os seres humanos. E Deus deu essa sabedoria, não foi com esse pensamento da pessoa fazer algo para destruir, fazer armas para matar o ser humano, não. Então, com essa falha que nós temos, que é o livre-arbítrio que ele deixou, né, que não podemos questionar, porque foi ele que deixou, fazemos muitas coisas erradas. Muitos se destroem por conta do livre-arbítrio e destrói pessoas também. E aí quando aquele discípulo, após Jesus já ter ido para a glória, ter ressuscitado, eles continuaram pregando a palavra. E chegaram em uma determinada cidade, eles caíram em contradição com o outro. Que um pregava de uma maneira, outro pregava de outra maneira. Um falava de um jeito, o outro falava de outro jeito. Então tiveram que se apartar. É por isso que hoje existem várias placas de igreja. Cada um prega de uma maneira. Cada um
leva a palavra de um jeito. Mas não é a palavra de Deus? Sim, é a palavra de Deus. Mas muitas das vezes o ser humano até usa a palavra de Deus para fazer o mal. Tem ser humano que dentro da palavra de Deus, ela cria outra coisa para destruir, para assim as pessoas virem se afastar dos caminhos do Senhor, né? Porque nós conhecemos lugares que são usados pelo Satanás, mas nisso usa a palavra do Senhor. Mas cada um deles ali, aquele discípulo, pregava e foram homens de Deus. Não querendo dizer hoje que esses que usam a palavra do Senhor para fazer o mal, que são de Deus. Não, não é. A não ser que ele se arrependa, porque até o último momento, o último suspiro, a pessoa pode se arrepender e aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo como seu único, suficiente Salvador. Porque a palavra dele ele deixou aqui para salvar, para curar e libertar. E muitos querem colocar o jugo na pessoa, um jugo que eles mesmos não podem carregar, como aqueles homens da lei, que eles ficavam ali forçando praticamente o povo a fazer coisas que nem eles faziam. Eles oravam muitas vezes, ia à igreja várias vezes, até a semana toda, ou quem sabe até o dia todo. Eles davam dízimo, como eles mesmos falam, que até do hortelã, tudo que eles pegavam, eles tiravam 10%, porque sabe, está escrito na palavra, que é 10%. Tudo que nós temos, 10% é de Deus, nós temos que devolver para Deus. Mas não é só isso, não adianta a pessoa devolver o dízimo da oferta e depois fazer tudo errado, né? Não adianta a pessoa estar na igreja orando e fazendo tudo errado, porque Deus vê todas as coisas. Ele disse que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas não é falando que as pessoas que é rico de dinheiro, aquelas pessoas que têm muitos bens, que têm muita prosperidade, não vai entrar no reino de Deus. Existem várias pessoas que vai sim, mas isso é aquelas pessoas orgulhosas, aquelas pessoas que fazem do seu dinheiro seu Deus. Tem pessoas que batem no bolso e dizem, meu dinheiro é meu Deus, né? Então assim, muitas das vezes, quando nós levamos a palavra, tem pessoas que aceitam de bom grado, tem outras que não aceitam. Tem outras que pegam a palavra para ver onde está o erro. Se nós pronunciarmos alguma palavra que é errada na hora que estamos pregando, muitas vezes a pessoa não olha para a palavra, para o bem que a palavra vai fazer. Ela vai olhar que a pessoa pronunciou uma palavra errada. Às vezes fala assim, olha como essa irmã prega, está pregando, falou uma palavra errada, pronunciou uma palavra errada. Ou esse irmão tá fazendo as coisas, mas não está falando certo, não está pronunciando certo. Às vezes estamos fazendo certo, mas uma pronúncia, as pessoas olham. Tem muitas pessoas que elas ficam olhando os defeitos dos outros. Ali quando Jesus falou que batei a sandália do pó para que não levasse para outro lugar, para não levar aquela maldição para outro lugar. E tem pessoas que só quer maldição na vida dela, quando na verdade a palavra liberta, a palavra salva. E Deus ele quer salvar cada um de nós hoje. Oremos. Maravilhoso, poderoso, soberano. O Senhor diz na tua palavra, Pai, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e o meu baluarte, e nele eu confiarei. Assim está na tua palavra, Senhor. Assim o Senhor diz, meu Pai, no Salmo 91, que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O Senhor diz que darás ordem aos teus anjos para que nós não tropecem em alguma pedra, Pai. Isso está escrito no Salmo 91. Mas o inimigo, Pai, quando ele foi tentar o Senhor, lá no deserto, aonde o Senhor foi levado, ele usou a palavra. Ele usou a palavra, ele usou o Salmo 91. Em várias vezes ele usou o Salmo 91. A palavra do Senhor não diz que dará ordem aos seus anjos para que tu não tropece em alguma pedra, então lança-te daqui lá embaixo, né? Que os anjos vêm e lhe pegam, mas o Senhor o repreendeu. Afasta de mim, Satanás, porque também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso que nós temos que ler, meu Pai. Ler a palavra e entender. Porque quantas pessoas usam a palavra, meu Deus, para fazer o mal.
Dentro da palavra que nós temos para dar vida, muitas pessoas levam a morte através da palavra. O Senhor diz na tua palavra que a nossa língua tem poder para matar e para dar vida. Com as nossas pronúncias, Pai. Quantas pessoas, meu Pai, que nos abate com suas palavras diabólicas. Às vezes, a pessoa ela vem falando que a intenção dela não é aquela, que a intenção dela é para só corrigir a pessoa. Mas quando ela fala, sangra o nosso coração. Porque às vezes nós não estamos nem esperando aquilo da pessoa, que são mais pessoas próximas de nós, que chega para nos desanimar, nos abater com a própria palavra. Mas o Senhor diz na tua palavra que quem crê em mim verás a glória de Deus. E nós cremos no Senhor e nós vamos ver a tua glória, Pai. E que ninguém, meu Pai, nem o filho do demônio das trevas, venha nos desanimar, venha nos abater, Pai. Muitas das vezes, Senhor, nós entramos em um determinado local, às vezes até para fazer alguma coisa, dar um recado, e outra pessoa fala e diz, vê e fala, fulano já está no caminho do erro, eu vi ele lá naquele bar, eu vi ele naquela casa. Às vezes a pessoa chegou ali até para evangelizar, mas quem passa de fora, quando a pessoa tem a mente suja, a mente diabólica, a pessoa já diz que a pessoa voltou para o erro, voltou para o pecado. Às vezes nós, Pai, estamos fazendo algo, pedindo ao Senhor para dar certo, que venha assim resolver a situação de muitos e às vezes aqueles muitos que estão sendo ajudados, que será beneficiado com aquela benção que está chegando. Aquelas pessoas muitas das vezes em vez de orar, elas ficam, se ajuntam na mesa dos escarnecedores para escarnecer, para fazer levante contra aquela pessoa. E ali vai destruindo aquela pessoa com suas próprias palavras, mas a palavra do Senhor dá vida, Pai. E nós te agradecemos porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos exorta e nos alegra no momento certo. Muito obrigada, Senhor. Eu entrego, meu Deus, meus sonhos, meus projetos nas tuas mãos, Pai. Eu entrego, Senhor, minhas causas nas tuas mãos porque eu sei que é o Senhor que irá julgar. E não tem demônio, meu Pai, que vai fazer o contrário. Porque quando nós colocamos uma causa nas tuas mãos, o Senhor nos traz a resposta. Não porque merecemos, não. É porque o seu nome tem que ser glorificado. E nós estamos usando o teu nome, Senhor, em cima das nossas causas, Pai. Que o Senhor venha ser com os advogados. O Senhor venha ser com o juiz que vai julgar a nossa causa e a causa do teu povo, Senhor. E nos dê causa ganha, se conforme for a tua vontade. Mas se não for, que seja feita a tua vontade, meu Pai. E que tudo venha dar certo. E que o seu nome será glorificado para todo sempre. Aleluia. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Eu te agradeço por esse canal, Pai, o canal da irmã Del Matos. Ele é do Senhor. Todas as pessoas que estão nesse canal são teus, Pai. E esses que entram pela primeira vez, esses que estão aqui, esses que repassam as nossas orações, que leva para outros e outros grupos e outros amigos e até mesmo inimigos para ouvir a tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por esse povo. Que o Senhor venha salvar, venha curar. Venha, meu Pai, suprir a necessidade de cada um desses que estão nesse canal e esses que vão ouvir pela primeira vez. Obrigada por esses que me ajudam em oração, Senhor. Esses que me apresentam em oração, porque eu preciso de oração. Eu sou carente de oração, Pai. Eu oro por muita gente e eu preciso que essa gente também ore por mim, Senhor. Para que o inimigo venha cair por terra e nós venha sair vencedores de todas as lutas. Oh, meu Pai, eu te agradeço. Toma nosso país nas tuas mãos, Pai. Cerque as fronteiras do nosso país com teus anjos. E fica conosco, não só hoje, mas para todo sempre. Glória a Deus. A minha família está debaixo da tua cobertura, meu Deus, do teu manto sagrado. E a família do teu povo também. Em nome de Jesus. Tenha todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Fiquem todos na presença de Deus.